Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Emanuel, seu professor de arte. É um prazer estar aqui dando continuidade às nossas atividades. Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar os tópicos pontos, linhas, texturas, materiais e espaço. É um conteúdo da página 54 a 58, um baita conteúdo super importante para as artes visuais. Basicamente, nós vamos entender alguns elementos que compõem as artes visuais. Como assim? Nós vamos entender do que é feito as criações em artes visuais, como desenhos, pinturas, esculturas e muito mais. Primeiramente, nós temos o ponto. Ele é o elemento mais simples das artes visuais, porque ao encostarmos uma caneta ou um lápis em uma folha, nós já temos esse elemento. A partir de vários pontos reunidos, nós temos esse outro elemento que são as linhas. A linha, então, é uma sequência de pontos reunidos. Isso quer dizer que as linhas também direcionam o nosso olhar na imagem. As texturas, por sua vez, podem ser reconhecidas ou pelo tato, ao encostarmos em algo, ou pela nossa visão, quando a gente consegue ver alguma superfície. Graças às representações gráficas, nós podemos então representar as texturas nas artes visuais, principalmente utilizando pontos, linhas e cores. As texturas seriam então a pele das formas, a pele das superfícies, combinado? Bom, sobre o espaço nas artes visuais, ele pode ser organizado de duas formas, ou bidimensional ou tridimensional. No bidimensional, como o nome bem diz, nós temos dois planos, que seria a altura e a largura. Esse tipo de obra está muito ligado aos quadros, às gravuras, às pinturas. Nós observamos as obras bidimensionais que estão no espaço ao olhar de frente para elas. Já as obras tridimensionais têm altura, largura e profundidade. Elas têm volume. Esse tipo de obra nós podemos olhar por todas as direções e não só frente à obra. Nós conseguimos ter a noção de toda a obra, porque ela tem volume no espaço. Mas o mais importante é reconhecer que todos esses elementos estão na obra da Sônia Gomes, né? Nós já entendemos que ela utiliza pontos, ela utiliza linhas, principalmente nos bordados, mas ela utiliza os espaços também ao propor como expor as suas obras. Mas para além disso, existe algo bem interessante, bem marcante na obra da artista, que eu já até apresentei na última aula, que são os materiais que ela utiliza. Ao contrário de muitos artistas que utilizam materiais resistentes, a artista Sônia Gomes utiliza um material que é deteriorável, como por exemplo as linhas, os bordados e tecidos. Bom, para produzir tecidos, em primeiro lugar, é necessário processar as fibras, sejam elas naturais ou sintéticas, artificiais. Elas são, então, processadas em filamentos, linhas, e isso é feito por meio de uma máquina que enrola as fibras. Conforme esse material é torcido, ele vai sendo armazenado em bobinas, que mais tarde serão colocadas em uma máquina de tear. E o tear entrelaça os filamentos e os transforma em tecidos. Bom, sobre esse processo do tear, eu te convido a assistir um vídeo complementar à nossa aula de hoje, que eu vou deixar na descrição da nossa aula. Nesse vídeo você vai ver a transformação desde as fibras até a construção de uma camisa de malha, por exemplo. É super interessante. Depois de assistir a esse vídeo complementar, é hora de colocarmos a mão na massa. Nós vamos tecer, só que com papel. Para isso, para finalizar a aula de hoje com essa criação, nós vamos utilizar duas folhas. E vamos entrelaçar essas duas folhas conforme um tecido, como se a gente estivesse construindo o nosso próprio tecido, só que de papel. Essa é a atividade da página 58 do seu livro de arte, questão 1, 2 e 3. Não se esqueça de, depois de entrelaçar as folhas de papel, assim como instruído na página 58, colar a sua atividade realizada no seu caderno de arte. Assim, nós vamos ter registrado essa criação no seu caderno de artista. Qualquer dúvida, eu estarei online durante o nosso horário de aula. Eu deixo um abraço virtual, boa criação e até mais!